estamos aqui hoje, então, mais um seminário público a respeito do plano de saneamento aqui de Santos Dumont. É o terceiro evento que nós fazemos aqui no município, desde o ano passado, que a gente está trabalhando com isso. Eu represento a empresa Conem, meu nome é Ana, sou engenheira, trabalho lá no Rio de Janeiro. E espero que resolveu. Conseguiu resolver o problema do microfone. Alô. Resolvido. Obrigada. Então, agora com o microfone fica mais fácil. Então, eu estou representando a empresa, ela participou de uma licitação da AGEVAP, a Agência da Bacia do Paraíba do Sul. No ano passado, a gente participou dessa licitação, são 20 municípios aqui em Minas que nós estamos fazendo. Santos Dumont é um dos contemplados, a AGEVAP está fazendo esse estudo, porque vocês fazem parte da bacia deles. E é importante ter o plano de saneamento, é o que vai dar as diretrizes para o saneamento, é o que vai ajudar a bacia, e esse é o foco, então, do nosso trabalho aqui hoje, a gente começar a imaginar as diretrizes para o futuro. O trabalho das outras fases, a gente está, como eu falei, na terceira apresentação, e é uma terceira fase do trabalho. Ele, na primeira fase, teve a parte de caracterização, em que a gente conheceu o município, conheceu as características locais, a gente passou, vou passar aqui o cronograma. Então, em setembro a gente foi contratado, em outubro a gente teve os secretários, na época ainda era, né, o antigo secretário, o senhor Omar, lamentamos a vida dele também nesse período. Então, nós estivemos lá com ele em Ubá, e começou o trabalho, a gente esteve aqui no município, conhecendo o município, conhecendo as características, a parte urbana, a parte rural, lembrando que o plano ele é municipal, ou seja, ele atende todas as áreas do município. Então estivemos depois percorrendo aí os postos da região, dos distritos, estivemos rodando uma parte de diagnóstico dos serviços, em que a gente visitou as infraestruturas, tanto de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial e de resíduos sólidos. São essas as 4 vertentes que são tratadas no Plano Municipal de Saneamento Básico. Ele é um plano completo e por isso a necessidade das 4 vertentes serem sempre representadas. E hoje nós estamos ali naquele evento em vermelho, que é o nosso terceiro seminário público, quase na reta final, para o final do plano e para a audiência pública que deve ser em agosto. É importantíssima a participação popular, o Ministério das Cidades ele obriga e ele exige essa participação. O plano é do município e é da sociedade, ele não é um plano simplesmente técnico, ele não é um plano político, ele é um plano social. Ele tem toda essa visão que tem que ter as 3 relações, ele tem a parte política, a parte técnica e a parte social toda envolvida. Então a audiência pública é o auge desse momento, é quando o plano estará completo. Obviamente, cada mês que a gente tem vindo, a gente tem apresentado uma parte desse plano, hoje a gente vai apresentar também só uma parte dele, mas na audiência ele vai ser completamente apresentado, do início ao fim. A ideia é que nessa audiência, e até antes, na época de consulta pública, o plano vai ficar em consulta pública, as pessoas vão ter acesso a esse plano, vão poder lê-lo, vão poder dar comentários, sugestões, acréscimos, críticas. Então, é importante essa participação, é importante que o plano tenha a cara do município, tenha o jeito do município, tenha as diretrizes que o município realmente considera importantes, e não simplesmente o que nós técnicos consideramos. Então, seguindo nessa lógica, nós estamos hoje na parte de prognóstico. Eu falei, a gente fez a caracterização, a gente fez o diagnóstico aqui juntamente no município, e agora estamos no prognóstico. O prognóstico é o quê? É essa junção entre o cenário possível e o futuro desejado. O cenário possível é aquilo que a gente conhece bem, são as dificuldades de recursos, são as dificuldades legislativas, são as dificuldades sociais, de fiscalização, são as dificuldades de infraestrutura, não falta infraestrutura, falta... Então esses são os cenários possíveis, a gente conhece que os cenários possíveis às vezes são limitados, a gente gostaria de poder fazer mais. Por outro lado, a gente tem o futuro desejado, que é aquilo que a gente almeja, aquilo que a gente sonha, que é o saneamento, é a universalização. São serviços bem prestados, com regularidade, com eficiência, sem falta d'água, com tratamento adequado, com os esgotos sendo tratados, com resíduos sólidos sendo coletado, tratado, reciclado, voltando ao mercado. Então, esse é o futuro desejado, é a questão da enchente, da microdrenagem, da macrodrenagem estar adequada, para você não ter problema do alagamento da enchente. Então, esse é o futuro desejado. Então, a gente vai tentar juntar o cenário possível com o futuro desejável e achar exatamente a nossa proposição para alcançar. E aí vem as proposições.
proposições. As proposições elas têm que ter soluções que são condizentes com as características da localidade. Cada localidade, cada município, mesmo que seja próximo, eles têm suas características específicas e as soluções são específicas. Até mesmo dentro do município, soluções podem ser diferenciadas de uma área para outra. Uma área rural tem uma solução, a área urbana tem outra solução. Não é uma solução universal, não é uma receita de bolo. Cada local vai achar a sua solução, cada local vai ter a sua característica que indica uma solução mais adequada, mais eficiente para esse local. E dessa forma vamos criar o Estado Futuro do Saneamento, que é exatamente aquele vislumbrar aquela situação em que todos vão ter acesso aos serviços, toda a infraestrutura estará disponível. E para isso, como é que a gente começou esses estudos? Primeiro, a projeção populacional. A projeção populacional é a base, é o fundamento das nossas projeções, porque é ela que vai definir qual é a população que a gente vai ter daqui a 25 anos. O plano, ele é projetado para 25 anos. A gente tem um horizonte de atendimento até 25 anos, nós estamos falando de 2038, então. E a gente não precisa apenas resolver a questão do saneamento para hoje, para a população que hoje está aqui no município. A gente precisa resolver a questão para a população que ainda vai chegar, para a população que vai crescer, a população que vai acontecer com a cidade, para que lado a cidade vai crescer, onde vai haver uma nova ocupação, onde vai haver um loteamento. Esses lugares já têm que estar sendo pensados dentro da lógica do saneamento, para que o saneamento possa também atender essas pessoas no futuro. Então, todo o planejamento, toda a parte de proposições que vocês vão ver, elas têm que ser sempre pensadas com a projeção populacional, e eu vou apresentar uma proposta para projeção populacional. E aí a gente cria um cenário de saneamento, é exatamente isso que eu estou falando. Onde é que vão estar as demandas? Onde é que vai estar a população que vai precisar de água? Onde é que vai estar a população que vai gerar esgotos, que vai gerar lixo, que vai precisar da drenagem? Essa população ela vai se modificar, ela vai ter um crescimento para uma área específica? Então isso é importante. As alternativas de saneamento. Nós temos várias alternativas de saneamento. Como eu falei, algumas são características do local, algumas são características até não só da ocupação e do tipo de uso do solo, mas também do clima. Você tem, por exemplo, tratamentos de esgotos que são mais indicados para um certo clima, uma certa temperatura, e outros que são para outro. Então, se é um lugar mais frio, ele precisa de um tipo de tratamento. Se é um lugar mais quente, você é mais eficiente de um outro tipo. Então, todas essas condições, elas alteram na proposta. Então, isso tudo tem que ser considerado chegando ao prognóstico, que é isso que nós estamos discutindo hoje. A ideia do prognóstico é um pouco como quando a gente vai ao médico. A gente vai ao médico, diz tudo que a gente sente, diz todos os problemas que a gente tem, e aquela parte é a fase do diagnóstico, é a fase que a gente já passou, a gente já teve aqui, a gente já levantou muitas questões, a gente fez dinâmicas aqui, e agora estamos na fase de prognóstico, a fase do futuro. Aonde isso vai chegar? Qual vai ser a solução? Até finalmente a gente chegar na análise técnica, e aí sim entram os técnicos, vendo as alternativas técnicas, analisando a questão de cada uma das infraestruturas. Nós estamos falando sempre de água, esgoto, drenagem e resíduos sólidos, lembrando sempre. Chegando até a análise social. A análise social é o quê? É o que essas propostas, o que essas proposições que a gente vai fazer vão beneficiar a população. Como isso vai atingir? Vai trazer melhoria para a vida das pessoas? Não vai? Se não vai, não vamos nem propor, porque não é o objetivo. O objetivo é a melhoria. Então a gente tem que sempre analisar isso. O que está sendo proposto, o que está sendo estudado, traz benefícios? Que benefícios? São os melhores benefícios que a gente consegue com esse investimento? São os melhores. Então é esta, finalmente, a nossa proposta. Chegamos no final da proposição. Então aqui eu vou apresentar o estudo populacional. Como eu falei, nós temos um histórico populacional com base no IBGE, e nossa projeção é um pouco baseada nisso, no histórico. A gente estuda o passado para saber o que vai acontecer no futuro. Então, seguindo a tendência de Santos Dumont para a projeção, vocês veem que não há um crescimento muito forte. Há um crescimento, mas não muito forte. Mas vocês vão perceber que, da mesma forma, a população urbana também, a linha azul, também fica razoavelmente estagnada, e a rural realmente ela fica estagnada. Ela praticamente, pelo contrário, ela até cresce um pouquinho, que é o que está acontecendo. A população rural cada vez está se reduzindo mais, há uma urbanização no Brasil inteiro, há uma tendência a um maior êxito da população do campo para a cidade. E aí a gente entra no plano de metas. No plano de metas a gente tem as metas de curto prazo, as metas de médio prazo e as metas de longo prazo.
O que são esses 3 períodos? São três microperíodos, o primeiro de 5 anos, o segundo de 10 e o terceiro de 10, em que as propostas vão ser avaliadas em cada uma delas. Existem proposições que precisam ser mais emergenciais, que é onde a população está sentindo mais necessidade de intervenção. Então, nessa fase vão estar no curto prazo, essas intervenções mais imediatas. Por exemplo, a questão da drenagem, por causa das inundações, é um problema inerente à questão, então essa deverão estar em curto prazo, é uma questão a ser trabalhada nos próximos 5 anos. Já questões que já a partir dos 5 aos 15 anos, nós estamos imaginando a expansão de serviços. Você tem um bom serviço de água, mas a cidade está expandindo, então você tem que ter uma expansão desse serviço. E no longo prazo seria a revisão, seria a manutenção dos serviços na qualidade e na eficiência desejada. Assim a gente vai começar pelo abastecimento de água, essa captação aqui do distrito 7, né, que vai para a estação de tratamento. E a gente vê um histórico de per capita bastante variado, apesar de parecer assim que sobe e desce muito. Se vocês verem os valores, eles são bem próximos, é só porque a escala aqui está um pouco. Você tinha em 2005 116 litros por habitante dia. O que significa isso? Significa que cada habitante aqui de Santos Dumont, e esse é um dado específico, consumia por dia 116 litros, em média. Obviamente, isso é uma média para o município. Então, para tomar banho, para cozinhar, para todos os usos, ele usava 116 litros. E esse, você vê a variação ano a ano foi pouco, 115, 117, 113, 112, 113 novamente. Em 2011, que é o último dado oficial do SIS, que é o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento, nós temos 114. É uma média, então significa que o consumo está estável per capita, ou seja, por pessoa. Como está aumentando o número de pessoas, está aumentando o consumo geral, mas a média por pessoa está estável e a gente continuou com essa projeção estável. Esse consumo de 114 litros por habitante dia é um consumo bem razoável, a média nacional é entre 100 e 200 litros, então variando obviamente em função de clima, em função de características locais, em alguns lugares mais quentes têm maiores consumos, então é bem razoável esse valor de 114. E aí a gente começa com a primeira meta que a gente está propondo, é a meta do índice de cobertura de água. Nós temos hoje um índice de cobertura bastante alto, de 88%. Vocês podem ver aqui, a gente está projetando uma melhoria disso para 97%. O que significa isso? Significa não só a expansão de rede, que muitas vezes não é mais a solução ideal para algumas áreas já isoladas, algumas áreas rurais, mas o controle das captações particulares e isoladas. Você tem lá na zona rural um poço particular, você tem lá uma nascente que é usada como água. É importante que se faça um cadastro dessa nascente. É importante que se saiba a família está sendo abastecida por que água, onde ela capta essa água é própria, se faz análises dessa água para verificar se é própria, se não for própria, se sugere alternativas, seja de tratamento, existem tratamentos simplificados, existe exploração por pastilhas, existem filtrações simplificadas, ou então alternativas de se fazer uma outra captação de outra forma. A pessoa capta no rio está impróprio, você faz um poço. Tudo isso deve ser, então, considerado nesse índice de cobertura. A questão também é a fossa séptica, é um negócio que eu sempre falo. As pessoas têm um poço aqui e tem a fossa da casa, tem o lançamento de esgoto muito próximo. Isso é um perigo, é realmente um problema sério à saúde, é um risco iminente de se ter uma doença. Por mais que a água pareça transparente, por mais que a água pareça limpa, ela pode estar contaminada ali. Se estiver próxima da fossa séptica, tem grande risco de estar contaminada. A água efluente sai da fossa séptica e entra no poço. Então, esse tipo de coisa é a verificação, é a compatibilização, é o tratamento de toda a água distribuída. Porque pela lei e pelo plano e pelo Ministério da Saúde de Potabilidade, toda a água precisa no mínimo ser clorada e depois distribuída no rede urbana, né? Então é importante a gente ter isso mesmo. É a questão das perdas. Hoje o município também apresenta um índice de perda aqui razoável, lá próximo de 20%, na verdade 29%. O que são essas perdas? Essas perdas são a questão da distribuição. Na distribuição você tem perdas de água. Essas perdas elas são naturais, acontecem normalmente, mas no Brasil se tem umas taxas muito altas de perda, como é esse caso de 30%.
No Brasil varia entre 30% e 40% geralmente. São taxas altas de perda. E a gente propõe a redução. Deixa eu voltar no slide. Claro. E tem a ver com isso também. Pois não. Nós estamos em 2013, 88% de índice de cobertura. Isso. E para 2018, 97%. Esse número 97 é um número que já está estabelecido? Por que? Vou explicar, dar uns vem esses valores. O 97 ele vem, na verdade, do PNSAP, do Plano Nacional de Saneamento, que foi feito pelo Ministério da Cidade, que ele determinou para cada região, e aí, nesse caso, é a região sudeste, esse índice ele pediu que fosse indicado esse plano. É claro que o município, e novamente nós estamos aqui para discutir, vocês acharem que tem que ser mais baixo ou tem que ser mais alto, a gente entra nessa discussão. Mas eu volto a falar, esse 97 aqui não é necessariamente por rede de distribuição. Esse 97 é a população rural também, o poço, é o poço particular, é a captação, mas ela de forma controlada, ela de forma consciente. Não é com consciência. É você tendo uma informação a respeito, você tendo um controle a respeito. Não é necessariamente tudo por distribuição. Então, teoricamente, não tem como quantificar isso em custo. Não. Da situação que você encontrar. Sim. Algumas das propostas, elas dependem muito da situação que você tiver no momento. Se você tiver uma situação crítica em que a população está com uma água contaminada, você vai ter que fazer um tratamento. Por exemplo, isso vai ter um custo. Senão, você não vai precisar do tratamento e não vai ter esse custo. Algumas das propostas aqui, elas ainda estão com um custo relativamente em aberto, nesse sentido. É preciso esse levantamento. A partir daí, você vai saber qual é a situação real. Mas há programas também de saneamento rural específicos, já programas para isso, tanto da FUNASA quanto voltados para isso, para a questão tanto de abastecimento da água quanto de esgotamento sanitário. Tem vários programas nesse sentido. Sim, a questão urbana é resolvida pela estação de tratamento. Nos distritos é que vocês têm os poços que vão diretamente para as redes, e aí é que vai fazer essa diferença, porque como eu falei, hoje existe uma obrigatoriedade de no mínimo se fazer a cloração, mesmo em água de poço de qualidade. Por uma questão de saúde pública, o Ministério da Saúde ele exige a cloração. Então, no mínimo a cloração precisa ser feita nesses poços, a curto prazo. Vamos ser sempre lembrado. São muitos os poços aqui em São Paulo. Então, aqui falando do índice de perdas, como a gente estava falando antes, conforme o índice de perdas também reduz, você também tem mais água disponível para a população. Então, é uma dupla vantagem. Você não só economiza, você deixa de captar água, tratar água, distribuir água e ela não ser usada, ou seja, você desperdiçou ali dinheiro, como também essa água volta para o sistema e está disponível para a população podendo ser utilizada. Logicamente, esse 25% também está estabelecido. Sim, nós estamos falando aqui sempre do PNSAP, sempre baseado nas... Isso aqui, na verdade, não é o 25%, aqui eles põem uma redução percentual que existe hoje. Não sei se eu fiz entender. Por exemplo, o município tem uma perda de 30, ele fala que tem que reduzir, por exemplo, aqui 2 pontos percentuais nos primeiros 5 anos, depois mais um ponto percentual, depois outro ponto, entendeu? São pontos percentuais que peçam de redução, que é muito variável de município. A questão da hidrometração, o município hoje já conta com hidrometração completa dentro da área urbana, e a hidrometração é só para a área urbana, que é considerado. Então, a proposição é que se mantenha, ou seja, onde houver expansão do sistema, que se mantenha a hidrometração, porque a hidrometração é um ponto importante. A hidrometração, sempre lembro, ela não serve apenas para cobrança, como muita gente pensa, botou o hidrômetro, vai cobrar. A hidrometração ela tem uma função relacionada ao consumo, ao controle do consumo, tanto da família, de saber o quanto ela consome e assim controlar o consumo, saber que esse mês foi maior do que no mês passado, então aconteceu alguma coisa, tem algum problema de vazamento, tem algum problema
ou do sistema também. O operador do sistema, ele controla o sistema também através da micromedição, como a gente chama, que é a iluminação das casas. Ele tem medidores na saída da estação, ele tem medidores na saída dos reservatórios, ele tem medidores nas adutoras e ele tem os medidores nas casas. Se a conta não fechar, se a mesma água que sai de um lado não chegar do outro, é porque está se perdendo. E aí ele consegue monitorar, quanto mais medidores ele tiver no sistema, mais fácil é ele encontrar onde é que está acontecendo a maior parte das perdas. E aí a gente voltou para o slide anterior, as perdas, a redução de perdas. Ela é conseguida dessa forma. A micromedição, a macromedição são importantíssimas para o controle do sistema. Assim ele sabe aonde está se perdendo a água e pode resolver esse problema. E a partir dessas metas a gente tem as devoluções dos serviços, que é através da população atendida, das ligações totais existentes das residências, das economias de domicílios atendidos. E como é que a gente vai chegar nessas metas? Bom, na questão da água, na questão da água e do esgoto, vocês vão ver que são bem parecidas as propostas de forma geral, mas específicas elas variam. Então nós temos as medidas estruturantes e as medidas estruturais. As medidas estruturantes, elas são medidas que não estão vinculadas diretamente à obra, à ação, mas elas estão vinculadas a toda a parte que antecede a obra, toda a parte de organização, toda a parte de valorização do conhecimento, toda a parte de descrição, eficiência, como é que a gente vai ver a seguir? A questão da eficiência, a eficiência na prestação de serviço é um ponto que não é vinculado exatamente à obra, mas é um ponto importantíssimo para a prestação de serviço. Ele precisa ser eficiente, ele não pode estar havendo problemas de capacidade de intervenção. Há um problema na rede, há um problema de vazamento. É preciso ter uma capacidade de intervenção rápida, você ter a resposta rápida, para evitar que esse vazamento fique por mais tempo e se perda mais água. A questão do conhecimento do problema, e conhecimento do problema aqui, o problema não é problema, é o seu sistema, que a gente chama. É você conhecer onde estão as suas redes, você conhecer onde está a sua infraestrutura, onde está todo o sistema. Isso são pontos importantíssimos para o controle e para a melhor solução. A participação da sociedade, e aí a gente vem bater na tecla da educação ambiental. Todo mundo já cansou de ouvir falar de educação ambiental, mas é uma educação ambiental que ela envolve todas as áreas, que ela entende que uma área está relacionada à outra, que elas não estão sozinhas. O saneamento ele todo está interligado. Vocês vão ver que a drenagem vai influenciar na água, a água vai influenciar no esgoto, o esgoto e a drenagem estão intimamente ligados, vão estar sempre se misturando, e o ideal é que eles não se misturem, na verdade, mas os assuntos vão estar sempre se retornando. Da mesma forma, o resíduo sólido, o lixo, ele vai estar tendo uma interferência nos outros sistemas. Então isso é importante que a gente entenda que a educação ambiental ela não é simplesmente um tema, falou-se daquele tema e fechou. Não, ela é universal. Ela está em todas as áreas e ela passa de uma área para outra. Os conselhos municipais têm uma função primordial de manter a conversação e o acesso das informações do poder público e da sociedade. Ele faz esse link. Ele faz essa fiscalização e essa averiguação de um lado e de outro. É importante que os conselhos municipais sejam atuantes, sejam participativos, que eles acompanhem o plano, tanto agora, nessa fase de elaboração, quanto depois, na fase de implantação. Porque o plano, quando a gente, a nossa empresa não estiver mais aqui, o plano vai continuar com vocês, ele vai ser implantado, ele precisa ser implantado, ele vai ser revisto, ele vai ser trabalhado sempre em cima dele. Então, para isso vai ter o aprimoramento da legislação. E esse próprio plano ele vai virar lei. Ele, após passar pela audiência pública, como eu falei antes, ele ser aprovado pela população. A população é a primeira aprovação que a gente faz questão na audiência pública, todas as participações, todos os comentários, eles são inseridos no plano. O plano passa a ter a cara do município, então ele vai para a Câmara, para ser aprovado e se tornar lei. Então, é importante o aprimoramento das legislações ambientais, é importante a avaliação do plano. Como eu falei no início, o plano tem 25 anos de horizonte. 25 anos é muito tempo, acontece muita coisa. Pode acontecer de tudo nesse tempo, a cidade pode explodir demograficamente, pode ter um
uma mudança geral na área de ocupação, ter um polo de interesse em algum outro distrito e esse crescer. Então, essas coisas podem acontecer. E é por isso que é previsto em lei, a 11445, que é a nossa lei diretriz para plano de saneamento, ela diz que o plano tem que ser revisto no máximo de 4 em 4 anos. Ou seja, de 4 em 4 anos, quando há o plano plurianual no município, ele deve ser revisto para ir acompanhando a realidade, para ser verificado se alguma coisa mudou, se alguma situação mudou. E se espera que tenha mudado, se espera que a questão do saneamento tenha melhorado cada vez que o plano é revisto, e aí sim para feita essa atualização. E aí nós entramos nas medidas estruturais. As medidas estruturais são as questões da infraestrutura mesmo, são as questões de obra. Então nós temos a recuperação das infraestruturas que estiverem defasadas, a questão de repente, uma bomba, um equipamento que já não está mais funcionando, ou que poderia estar funcionando melhor. A questão dos projetos, e aí eu lembro que projetos básicos de executivo são essenciais. Eles são a base para um bom planejamento. Sem um projeto, você não consegue um bom planejamento, você não consegue uma eficiência adequada no sistema. Por quê? Porque o projeto, ele já vislumbra naturalmente 20 anos à frente dele. Os projetos eles são feitos para vazões, para demandas daqui a 20 anos. Então, mesmo que você não contemple no projeto, na implantação do projeto, ele todos de uma vez, muitas vezes é preferível você fazer em etapas, fazer uma primeira etapa, depois fazer uma segunda etapa, até por questão de custos. Então, você faz etapificado, mas o projeto, ele já prevê todas as etapas, ele já prevê o final daqui, população de projeto futuro. A redução das perdas físicas e não físicas, como a gente falou, de perdas não físicas, a gente tem problemas de cadastramento, problemas de outras formas, que são perdas de água que são consumidas nesse caso, mas que não são verificadas, não são cadastradas. A proteção dos mananciais, um ponto importantíssimo, cada vez mais urgente na nossa sociedade. A questão da proteção, que não estamos falando só simplesmente de evitar que os mananciais sejam contaminados, sejam por animais, por despejo humanos, ou que sejam cercados. Nós estamos falando também da questão de reflorestamento desses mananciais, a montante dele, a questão de toda uma área de reserva para garantir que esses mananciais vão continuar dando água, porque a água está escassa. É um bem natural, mas está sendo escasso cada vez mais. Então a gente tem que ter sempre essa preocupação. E finalmente a gente chegou na sustentabilidade. A questão da necessidade de uma tarifa, todo serviço, tudo isso que a gente está discutindo, ele tem um custo. E esse custo é recomendável que seja dividido pela sociedade. Mas como dividido pela sociedade? De uma forma justa, compatível com o perfil do consumidor. Ou seja, aquela família, aquela residência que tem uma condição um pouco mais sensível, que tem uma população um pouco mais sofrida, ela vai ter uma tarifa diferenciada, ela vai ter uma tarifa social, como a gente chama, uma tarifa diferenciada. Não significa simplesmente assistencialismo, não é isso que estamos buscando. Ela tem condições para essa tarifa também. A tarifa social, claro, ela tem uma condição, você tem um volume máximo que você pode consumir para estar na tarifa social, que é o volume considerado necessário para se viver. Mais do que isso seria desperdício. Então, é para estimular também a pessoa que está numa tarifa social também não ter o desperdício. A partir de um certo volume, ela vira um consumidor de outra categoria pagando mais caro, já que quer consumir tanto, paga-se mais caro. Então, é essa lógica do consumidor pagador que a gente está tentando instruir no país, que uma vez que você paga pelo serviço, você cobra ele também. Também tem essa vantagem. Muitas vezes as pessoas não enxergam. O serviço que é pago, você tem muito mais cobrança, muito mais necessidade de eficiência do que uma coisa que é de graça, que ninguém dá valor. Então, trazendo maiores benefícios à população e o controle do consumo. Obviamente, quando começa a pesar no bolso, o consumo reduz. Então, você evita os desperdícios, você conserta os vazamentos mais rápido e etc. A questão do esgotamento sanitário, essa é a estação de tratamento de esgoto que está em construção, quando eu chego lá, vai ver. E esse é o índice de cobertura que tem sido crescente, ele já está aí já um pouco acima disso, mas a previsão é que quando todo o sistema estiver implantado, ele chegue a 81%. Isso deve acontecer até antes de 2018. A gente está votando 2018 porque era o nosso prazo de curto prazo, mas provavelmente isso vai acontecer bem antes, e aí depois você tem só um crescimento linear, contínuo de expansão do serviço. Da mesma forma, o índice de tratamento, e é aí que nós estamos. A estação de tratamento entrando em operação e ela chegando à sua plenitude
até 90% dos esgotos coletados. Só uma. Questões de medidas, apesar que o plano ele contempla também soluções de esgotamento, a gente não está apresentando métodos específicos, mas soluções de esgotamento para a área rural. A gente vai até apresentar algumas soluções, mas não são métodos específicos, aí já são programas de educação, de saúde, questão de fossas sépticas, isso também vai ser falado. Então, novamente, nós estamos nas medidas estruturantes, aquelas medidas que vão dar base para o plano e para o saneamento. É importante ações de eficiência, ações de conhecimento do problema, de capacidade de intervenção. A gente falou antes, participação da sociedade. Nesse ponto da participação da sociedade, eu gosto de chamar a atenção para uma questão específica. Muitas pessoas não entendem a diferença entre drenagem pluvial e esgoto sanitário. E essa diferença é essencial. Essa questão é muito importante. Não basta a prefeitura, a concessionária, quem quer que seja, colocar redes separadas se as ligações não forem feitas de forma correta. Você ligar o seu sistema de drenagem, o sistema de drenagem que está falando da calha do seu telhado, do ralo do seu quintal, no sistema de esgoto, isso acaba com o tratamento de esgoto. O tratamento de esgoto não funciona. Então, essa simples ligação junto da casa, na tubulação errada, pode estragar todo um tratamento e pode poluir o rio. Então é importante que a sociedade entenda a sua participação nesse sentido, que não é simplesmente ligar no primeiro tubo que se encontra. Você tem que fazer a ligação da forma correta, no tubo correto. Vão ter as duas tubulações na rua, vão ter as duas tubulações de casa. Elas são separadas. Da mesma forma, o esgoto não pode ser jogado na drenagem, porque a drenagem não sofre casamento, então ela vai direto para o rio. Então, se você jogar o seu esgoto na drenagem, ele vai direto para o rio, sujando o rio. Os conselhos municipais, com o aprimoramento da legislação, novamente a gente vem falar da importância dessas duas ações e a avaliação do plano, como foi falado anteriormente. Na parte das medidas estruturais, a gente entra com a criação e a recuperação de infraestruturas, que é essa expansão dos serviços de esgoto que está acontecendo, os projetos básicos de executivos, sempre em mente, que são a base do planejamento, o incremento da coleta e tratamento, isso é contínuo durante os 25 anos, e a proteção dos cursos d'água. Os cursos d'água são os rios, os córregos, é exatamente esse o objetivo do saneamento e do esgotamento sanitário. E aí aqui a gente apresenta algumas das soluções que temos para tratamento. Essas soluções aqui, a parte urbana do município aqui, hoje já tem a sua solução com a estação de tratamento que está sendo construída. Mas para as outras regiões a gente tem várias opções de tratamento. Inclusive, algumas opções que ocupam maiores áreas, que são essas duas daqui. Essas, principalmente a lagoa facultativa e as raízes filtrantes, que são aquelas de baixo, elas ocupam áreas grandes, então você precisa de um terreno plano. Então, algumas características são características do local que você tem disponível. Você não simplesmente escolhe o tratamento porque a técnica ela envolve mais do que simplesmente a engenharia, mas a engenharia do local também, ela não serve para qualquer lugar. Então, você tem que saber as características do local que você tem. Essas soluções aqui não exigem energia elétrica, mas já essa solução aqui é uma solução de lagoa que exige energia elétrica. Então, você vai precisar um consumo de energia elétrica, você vai ter o custo disso. Em compensação, você vai ter uma área menor. No relatório que a gente está preparando e no plano que vai ser disponível e disponibilizado para vocês, já você sabe, vão estar todas essas alternativas bem explicadas, bem detalhadas, com prós, contra, explicando inclusive o comparativo entre elas. Porque não é a nossa função escolher qual é a alternativa do município. Não é a função do plano. A função do plano é mostrar as opções, mostrar as alternativas. E aí sim, o município vai decidir por si só. Então nós temos aqui mais duas soluções. Essa aqui, os reatores anaeróbicos, né, que são os mais indicados para as áreas urbanas, por exigirem uma área bem menor, apesar de exigirem um pouco mais de operação e de energia, mas pouca coisa ainda. E essa questão da fossa séptica, da fossa filtro, que é uma solução um pouco além da fossa séptica. A fossa séptica é uma solução residencial para o unifamiliar. A fossa filtro já é uma solução para mais famílias. É uma solução que, da mesma forma, não exige energia elétrica, não exige operação, é bem simples,
mas ela serve para mais famílias. Funciona muito parecidamente, só que ela tem um sistema anaeróbico também. E novamente a gente fala da sustentabilidade, da necessidade de manter. A partir do momento que você tem um serviço de qualidade, de eficiência sendo prestado, ele tem um custo. Ele tem uma manutenção, ele tem uma operação. Não é um custo só de implantação do sistema, você tem um custo contínuo, que precisa sempre ter isso em mente, que precisa ser sustentável. Não adianta a gente implantar todo o sistema e depois abandonar. Não é eficiente dessa forma. Você tem que mantê-lo, você tem que deixar operando. E sempre com aquela ideia compatível com o perfil do consumidor. Não queremos também prejudicar ninguém ao preço. Lembrando que o nosso objetivo no final é o controle do despejo. É a questão do tratamento, do despejo do esgoto, aonde ele vai e como ele vai, de forma a ter o menor impacto possível no meio ambiente. Em relação às águas pluviais, a gente tem apresentado sempre 3 melhorias significativas que precisam ser trabalhadas nos municípios. A questão da ocupação do solo, que aí entra diretamente no plano diretor. O plano diretor, o que é? O plano diretor é um plano como o plano de saneamento, que a gente está vendo agora, que é um plano que busca a universalização e melhor utilização do saneamento. O plano diretor ele busca a melhor forma de ocupação do solo. A ocupação do solo é todo tipo de ocupação, desde a residencial até a agricultura. Então, a ocupação do solo é importantíssima. E nesse ponto para a drenagem, a gente especificamente fala da questão do asfalto e da impermeabilização. São problemas seríssimos para a drenagem, a questão do asfalto, da concretagem, dos telhados, da ocupação densa, sem áreas verdes, sem áreas abertas, que a chuva possa cair e infiltrar. No asfalto, no concreto, no telhado, a água não filtra. A água toda que chove vira vazão de drenagem. Isso é um problema, porque cada vez vamos ter vazões maiores. Conforme a ocupação vai aumentando e cada vez vai se aumentando mais, vai ficando mais denso, você vai ter vazões cada vez maiores que o sistema de drenagem não vai comportar. Então, o que a gente está propondo? Primeiro, o controle dessa ocupação do solo. E isso vem pelo plano diretor. Você caracterizar qual tipo de ocupação pode em cada área, como ela deve ser feita, que característica, que tipo de pavimento, tudo isso. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, a arborização, tanto dentro como fora da área urbana, são pontos importantíssimos. E aí a gente vai mostrar um exemplo logo a seguir, para vocês vão entender melhor a questão do fora do perímetro urbano. E novamente, eu vou falar, falei, as disciplinas estão muito interligadas, a questão da água pluvial e do esgotamento doméstico. Eles são efluentes separados. Aqui não é mais a água pluvial que está prejudicando o esgoto, mas é o esgoto que está prejudicando a água pluvial. Os dois são sempre relacionados. E esse é o exemplo que eu queria fazer com vocês rapidinho. Através do método racional, que é um método matemático para a gente calcular a quantidade de chuva que cai numa região, o quanto vira vazão dentro dos rios, dentro dos canais, a gente usa esse método. E esta tracejado vermelho seria a nossa bacia hidrográfica imaginária, que no caso não se exemplo. Então nós temos essa bacia, as linhas azuis são os rios, e toda a água que cai nessa área se junta nesse ponto aqui. E aqui no meio dessa bacia hidrográfica a gente tem uma área urbana, que é essa área que está avermelhada lá. E acima, a montante, como a gente chama, dessa área avermelhada ali, listada de vermelho, você tem toda aquela área amarela, que é uma área bem grande. E toda essa área amarela, toda a chuva que cai nesta área, e não infiltra, ou seja, toda a água que não consegue achar um caminho para entrar na terra, ela vira rio. Ela vira córrego, ela escorre pelo terreno e ela vai chegar na área urbana. Ela vai impactar aqui, ela vai criar inundação. Esse é um ponto importante para a gente ter. Então, a arborização não deve ocorrer somente nesse ponto aqui, mas em toda essa área. Toda essa área influencia nas águas que tem dentro da cidade. E aí eu vou passar, por exemplo, claro de vocês, esse é o município de Santos Dumont. Nós temos aqui a sede de Santos Dumont, e toda aquela bacia que apresentou a seta ali andando, seria a bacia contribuinte diretamente para a área, sem falar em outros municípios já montantes, porque a gente aqui está mostrando os municípios de vocês. Mas, suponhamos que o município de vocês acabasse e
que acontece dele acabar aqui no meio da bacia e além do seu município. Então significa que o que acontece, o que chove no município de cima, no município vizinho, vem interferir aqui na cidade. E o que chove aqui em vocês vai interferir na próxima cidade e no próximo município. Então é importante essa relação de entender que a bacia não respeita o município. A bacia, ela é natural, independente da separação administrativa. E aí a gente apresenta também dois mapas que foram desenvolvidos através da questão do uso do solo. Novamente a gente está falando da ocupação do solo, que é uma questão importante de como é utilizado o solo, e da declividade. Foram criados esses dois mapas com potenciais de inundação. E essas áreas vermelhas são áreas que têm um potencial muito forte de inundação. A sede, inclusive, está ali numa área dessas. E de outra forma, a gente também fez, agora considerando também a questão da geologia, a questão do solo que existe, o perigo de movimento de massa. Então, todas as áreas vermelhas, inclusive que é bem espalhado em todo o município, são áreas que têm potencial de risco, que não significa que lá haja movimento de terra, significa que lá tem potencial de movimento de terra. É bem importante a gente deixar claro isso. Nós estamos trabalhando com potencialidades. Essa potencialidade do movimento de massa, essas áreas, elas foram colocadas em dificuldades por causa do índice do movimento ou por causa da própria declividade? Foi analisado três tópicos, foram três características que foram cruzadas nesses pontos. É a questão da declividade, a questão da geologia e a questão da ocupação do solo. As três foram cruzadas, cada uma com peso, e assim resultou nessa configuração. Então, essas três condições. O Formoso está bastante. O Formoso foi exatamente essa área. Essa área aqui tem mais áreas vermelhas. E elas são bem espalhadas, como vocês podem ver. Você quase não tem áreas verdes, que são as áreas de baixo risco. Você tem áreas amarelas, de médio risco. As verdes quase você não tem. Exatamente, não são áreas, são manchas, né? Tem uma classificação Nós temos aqui, na verdade, a gente está classificado aqui em 5 riscos. Tem o muito alto, o médio, o baixo e o muito baixo. Que vão vindo desde o vermelho até o verde escuro, passando pelo laranja, amarelo e verde claro. Então, obviamente aqui na apresentação está ruim de enxergar, mas o vermelho é todo meio e aí, intermediariamente, se você tem laranja, porque uma projeção, né, às vezes explode, aqui, por exemplo, aqui não é vermelho, aqui é laranja, aqui é vermelho. Há uma diferenciação aí entre laranja e vermelho, mas lá são muitas áreas vermelhas mesmo. Seguindo, então, a gente vem para as ações, então, relativas à drenagem. E entre as medidas estruturantes, a gente fala da cooperação intermunicipal. Como a gente estava conversando antes, os municípios, na parte de drenagem principalmente, nas outras partes também, saneamento, eles também se interferem. Mas na de drenagem, assim, óbvio e sentimental, a relação tem que ser muito próxima. As ações, elas têm que ultrapassar os limites do município, elas têm que ser em função da bacia. E daí, tantos movimentos de bacia, tantos comitês de bacias, tantas ações nesse sentido, porque se entendeu que as bacias são a fonte de planejamento, são a unidade de planejamento adequada. O incentivo ao reflorestamento, como eu falei, principalmente nas áreas urbanas, nas áreas remontantes das áreas urbanas e no resto do município, porque as bacias do resto interferem nos vizinhos. A educação ambiental, e aí a gente gosta de falar também da questão do lixo, os lixos dos rios, os lixos dos córregos, que trazem problemas pontuais, que trazem problemas de alagamento, de barreamento da água quando tem a chuva. Então esse é um ponto importante a sempre ser discutido. A capacitação técnica dos envolvidos no trabalho. E aí a gente entra nas medidas estruturais, eu vou dar 2 exemplos aqui. Um é o de trás de fora do Brasil,
e esse aqui é em Goiás. Na verdade, os dois exemplos são bem parecidos, mas com a mesma lógica. Eles têm um rio no meio da cidade e esse rio eles tinha uma história muito forte de alagamento, sempre alagava o rio todo. Então, tanto naquela solução como nessa, foi feito um parque à beira desse rio, nessa área que alaga. E esse parque de Goiás, por exemplo, ele tem, você tem ali toda uma área de passeio, né, de excursões. Aqui é uma academia de ginástica, tem várias estruturas, e todas essas estruturas foram feitas para ficar embaixo d'água. Reparem nisso. Elas foram projetadas dessa forma, foi pensado dessa forma, foi planejado dessa forma. Então, quando vem a cheia, essas áreas todas ficam inundadas realmente, não há problema nenhum, elas ficam ali submersas. Obviamente, normalmente está chovendo, então tem menos pessoas querendo ir ao parque fazer todas as atividades. E passado esse período, as águas baixam, o parque volta a funcionar, as pessoas podem utilizar essas áreas. Então, isso é uma solução brilhante para a questão em que você tem lá as residências que vocês podem ver na foto de cima. Deixa eu tirar essa. Vocês veem ali as residências todas à distância do rio. Essa área foi transformada em parque. Aqui alaga, vocês veem que tem vários andares aqui, várias paredes, tudo isso alaga. Essa área toda vai alagando, mas não chega nas residências em cima. E aqui uma outra discussão importante da gente ter é a questão da naturalização dos rios. Historicamente a gente tem mania de retificar rio, de canalizar rio, de fazer todas essas coisas, a engenharia pregava isso até. E é interessante a gente ter em mente que não é uma solução ideal para a drenagem, não no sentido da engenharia, ela resolve afastando a água, mas ela aumenta o volume e aumenta a velocidade de escoamento, ou seja, ela simplesmente passa o problema para frente. Você não resolve, você transporta o problema para outro lugar. Então, a canalização, a questão de uma seção de rio, como aquela primeira lá que a gente vê, deve ser sempre evitada. Tanto que, em áreas em que for possível, não haja ocupação, ou seja, possível a desocupação das margens, é interessante se fazer a renaturalização do chão hoje em dia. É deixar o rio ter o seu caminho natural, ter a sua largura natural, ter a sua área de várzea, a área que enche, é aquele parque que a gente conversou, é ter uma área, é ter essa área arborizada. Para quê? Para evitar que haja assoreamento, que os materiais da terra sejam levados para dentro do rio e o rio fique cada vez mais alto porque está assoreado. Então, tudo isso é importante. Novamente, a gente fala de reflorestamento. Aqui é um exemplo clássico de reflorestamento. Nós estamos aqui numa área urbana. Vocês veem ali em cima desse morro aqui, bem à direita, no canto direito, como ele é um morro bem ao montante da cidade, logo próximo, e está praticamente pelado, né? Só tem umas poucas árvores. Você vê que houve uma ação forte do homem retirando a vegetação natural dali. E qual é a nossa proposta para essa área? A nossa proposta é exatamente isso. Vocês estão vendo lá como nasceram árvores? A nossa proposta é essa, sempre a montante da cidade, sempre próximo, fazer um reflorestamento, fazer um trabalho. Hoje em dia, há vários incentivos, reserva legal e tudo mais, são formas de viabilizar esse tipo de trabalho. É importante que a gente tenha isso em mente. Da mesma forma, dentro da cidade, é importante que a gente tenha áreas verdes, áreas onde a água possa infiltrar. Lembrando, a água que infiltra é uma água que, além de ajudar a drenagem, ela ajuda na questão da água, disponibilidade de água, porque essa água que infiltra, ela vai para o subterrâneo, ela vai para o lençol freático, e essa água vai ser captada nos poços. Então, quanto mais você conseguir infiltrar a água, melhor vai ser para os seus poços. Nas áreas rurais, a gente tem acompanhado muito o trabalho das barraginhas. É um trabalho interessante que ele faz bloqueio da água da chuva e da água dos rios para que ela possa entrar, infiltrar e assim aumentar o lençol freático e você ter mais água nos poços. E na época de seca, isso facilita muito, porque os poços têm tido problemas recorrentes de secas. E aqui é um outro exemplo aqui embaixo que nós temos de uma residência que faz um reaproveitamento da água de chuva. Ela tem uma cisterna, ela tem uma caixa d'água que recolhe toda a água que cai do telhado, armazena ali e reaproveita essa água. Essa água pode ser utilizada para lavagem de pátio, para irrigação de horta, de jardim, ela pode ser utilizada. Ela não é uma água potável, mas ela pode ser utilizada para muitos usos. E isso é um uso racional da água, isso é uma forma. E essa água que fica armazenada aqui, que não foi lançada na rede de drenagem, facilita o
sistema de drenagem ajuda a evitar alagamentos de inundações. E novamente a gente vai falar da sustentabilidade. E aí, na questão da drenagem, a gente fala da taxa de drenagem mais como uma forma de estímulo aquelas soluções que a gente falou, alternativas, do cara aproveitar a água de chuva. Então a gente pode pensar uma solução do seguinte: a pessoa que tem um aproveitamento de água de chuva, ela não paga taxa. Então você estimula as pessoas a fazerem um aproveitamento de chuva. É uma forma, são formas de incentivar, porque a gente sabe que a educação ambiental é um processo lento, e nem todo mundo entende rapidamente a importância e a valorização que isso tem. Mas se você coloca o valor, as pessoas começam a entender mais rapidamente qual é a importância de você reaproveitar a água, de você não fechar todo o seu terreno, por exemplo, de você ter o seu quintal em terra, com árvores. Isso poderiam ser formas de você ter condições de redução dessa taxa. Por exemplo, é uma forma de estímulo para trazer mais benefícios à população. Por quê? Porque vamos evitar alagamentos, vamos evitar esse tipo de situação. E aqui nós temos uma foto de nossa querida Edicléia. Reparem, nós temos uma foto, nossa fotógrafa Edicléia aqui. Então, essas são situações que aconteceram aqui no município, infelizmente. São situações extremas, que exigem ações de emergência contingente. A gente tem a Defesa Civil aqui, acompanhando o nosso trabalho. Somos muito agradecidos por isso. É um trabalho importantíssimo, principalmente no município de Santos Dumont. A questão dos avisos, a questão de sempre estar com o sinal sistemas de informações sobre doenças vinculadas a alagamentos, estar sempre atualizando essas informações para que os programas nacionais e federais cheguem ao município. Então é importante toda essa infraestrutura, é importante a Defesa Civil estar fortalecida, estar baseada, ter capacidade de ação no momento desses. Resíduos sólidos, e aí a gente vai entrar. Esse aqui é o antibaterro do município, a gente vai falar um pouco sobre ele também. O plano de metas, então, na verdade, isso aqui é a situação atual do município. Nós temos aqui na primeira coluna os resíduos, nós temos vários tipos de resíduos. Cada resíduo, apesar de a gente chamar tudo de lixo, cada tipo de resíduo ele precisa de um tratamento específico, ele precisa de um manejo e de uma disposição final específica. Então aqui a gente tem no município a questão dos resíduos domésticos e os resíduos urbanos, que na roda, na varrição de rua, eles são acondicionados, são coletados pelo caminhão computador e são levados ao aterro sanitário vital. Isso é uma situação que já foi resolvida no município, a questão do aterro sanitário, porque é uma lei do município, do país, que obriga a finalização de todos os aterros controlados. O município tinha um aterro controlado, ele não tem mais, ele agora está fazendo um trabalho de mitigação desse aterro e está encaminhando os seus resíduos para o aterro sanitário vital. Um aterro sanitário e um aterro controlado são coisas diferentes. O aterro sanitário ele é ambientalmente correto, ele não prejudica o solo, ele não contamina o solo, ele não contamina o ar. É essa a solução ideal. Da mesma forma, a gente tem aqui os resíduos de entulho. Os resíduos de entulho eles têm uma destinação para reuso em pavimentação, e isso é importante porque ele é um resíduo diferenciado, ele é inerte. Então ele não precisa ir para um aterro sanitário, ele não deve ir para um aterro sanitário. E é isso que a gente vai dizer nas proposições já logo mais. A questão dos resíduos de indústria, que também tem uma solução própria. Os resíduos de saúde também precisam ser separados, porque eles são resíduos contaminantes. E hoje aqui no município há a separação, há a coleta por uma empresa particular, o tratamento através da incineração e a destinação final desse material. Também não pode ir. E dentro do nosso trabalho, como a gente falou na parte de esgoto, nós temos várias alternativas tecnológicas para o resíduo sólido. Então nós temos a coleta seletiva, que é um ponto importantíssimo que vai ter que ser sempre pensado e sempre posto em prática. O transbordo, a estação de transferência, as usinas de triagem, as usinas de compostagem, a incineração e autoclave, que são soluções para resíduos de saúde, a questão dos resíduos de construção civil e seu reaproveitamento, o fim dos aterros controlados, como eu falei, e os aterros sanitários. Aqui a gente mostra uma solução bem interessante de uma compostagem doméstica. Porque o que acontece? O resíduo nosso de casa tem dois materiais básicos. Um é os recicláveis. São aquelas embalagens, são aquelas coisas que podem e devem ser acondicionadas, ou seja, devem ter um lixinho separado. Elas devem ser separadas da matéria orgânica. Isso aqui é matéria orgânica que está aqui.
ela deve ser separada, ela deve ser coletada separada, ela deve ir para o centro de triagem. Nesse centro de triagem ela vai ser compactada, ela vai ser separada e aí ela vai ser vendida à indústria para retornar ao sistema produtivo. Então esse é aquele símbolozinho, né, das 3 setinhas de reciclagem, que é eternamente aquele material voltando. E, por outro lado, a gente tem dentro do nosso lixo também um orgânico. O orgânico é toda a comida, toda a folhagem, coisas que tem madeira, toda a parte de orgânico, de restos de comida, casca de batata, toda essa parte que pode ser feita uma compostagem. Esse exemplo aqui de baixo é uma compostagem doméstica, para transformar esse material todo em compostagem, que pode ser usado para da horta, para os fins, ou então pode ter um uso direto mesmo. Sim, a compostagem se dando para animais, para alimentar animais de pequeno porte, uma coisa dessa forma. Na área rural, é muito comum a própria residência aproveitar esses resíduos para o próprio uso da casa. Ela tem galinha no quintal, ela tem algum outro animal que come os restos da casa. E essa é uma solução para mais de uma residência, uma solução pequena, mas uma solução local, em que você não precisa coletar esse lixo. Esse lixo não precisa de um sistema de coleta específico para ele. Ele pode ser no próprio local trabalhado, no próprio local consumido. Aqui nós temos 2 cenários, e eu gosto de explicar isso com calma, porque são 2 cenários bem diferenciados, apesar de parecerem iguais. No primeiro cenário, a gente tem um histórico que tem se verificado em todo o Brasil, que a população está se tornando consumista. No Brasil e no mundo, nós todos estamos se tornando consumistas, o que significa que estamos gerando mais lixo, cada vez mais lixo. Então, considerando isso, a gente criou 2 cenários. O primeiro cenário é imaginando sim, que estamos consumindo mais, estamos gerando mais lixo, mas estamos conscientes disso e estamos tentando reduzir a quantidade de lixo que produzimos. Então aqui há um aumento, mas é um aumento pequeno. E no segundo cenário não, estamos continuando consumindo e gerando lixo como estamos hoje, na mesma tendência que estamos hoje, sem preocupação com essa questão. E aí a gente vai passar ano a ano, as colunas aqui são a população atendida e a linha vermelha é a produção de resíduos. Então a gente vai passar ano a ano, até que no longo prazo, no final dos 25 anos, a gente chega a quase mais de 50% de diferença do volume do primeiro cenário lá no final, aquele lá em cima, até esse aqui. Ou seja, é 50% a mais de lixo gerado, é 50% a mais de lixo coletado, é 50% a mais de lixo tratado, é 50% a mais de lixo com destinação final. É tudo a mais, é tudo que custa mais. Você está falando só em quantidade. Você tem a qualidade. Hoje em dia tem eletrônicos. Exatamente. E aí eu vou entrar nessa questão. E isso é só em quantidade. Quando a gente começar a falar na questão do plano de metas, e aí é o próximo slide, a gente vai discutir exatamente isso. A questão dos recicláveis serem totalmente separados dos orgânicos e eles terem as destinações corretas, porque não é todo reciclável que vai para todo lugar. Cada um tem a sua coleta. Então, você tem a questão da triagem, a importância disso, dessa valorização, dessa separação dos resíduos. Então, você tem lá o reciclável sendo coletado em dias diferentes do orgânico, para que eles não se misturem, porque uma vez que o reciclável tem contato com o orgânico, ele não pode mais ser reciclado, ele tem problemas com isso. Então, ele vai ter que ser, vira rejeito, e aí tem que comprar aterro. E o nosso objetivo é dentro desse. Então, você tem o reciclável, você tem a coleta, você tem a triagem, os recicláveis saíram, foram para a indústria, o que sobrou é rejeito. E só rejeito pode ir para aterro. É a nova lei dos resíduos sólidos XX, apenas rejeito, ou seja, todo o resto que puder ser reciclado, todo o resto que puder ser separado, todo o resto que puder, ele vai ter que ser, e só então o rejeito vai para o aterro sanitário, e é um aterro sanitário realmente. Da mesma forma, o orgânico, ele todo pode ser aproveitado, ele não cria rejeitos. Não tem por que se ter rejeitos do orgânico, o orgânico ele inteiro é aproveitado. Então, daí aquela proposta de se ter compostagens familiares, porque não sobra nada, porque tudo vira compostagem. A questão dos resíduos de saúde, da mesma forma que já é feito hoje, a proposição que se continue tendo a separação por uma questão
saúde, por a questão dos contaminantes. Então, ela tem que ter um transporte separado, uma separação, um manejo diferenciado, um tratamento diferenciado através da incineração contra lavagem e a destinação final. A questão do entulho também deve ter uma coleta separada, a triagem, a valorização, o reuso e apenas o rejeito indo ao aterro sanitário. Qual é a vantagem de se ter um aterro sanitário comunitário, ou levar um aterro sanitário particular e não ter um aterro sanitário do seu município? A grande vantagem dos custos do aterro sanitário, custos muito caros, tanto de implantação como de operação. Você tem prestação de tratamento de chorume dentro do aterro sanitário, você tem um queimador de gás, você tem um sistema de coleta de gás, porque quando o lixo vai se decompondo, ele vai gerando chorume, que é aquele líquido tético que contamina muito, ele vai gerando gás, que você tem que também captar e queimar, não poluir a atmosfera. Então, o aterro sanitário tem custos muito altos e você precisa ter um volume muito grande para que ele seja compensatório de se fazer. O aterro sanitário tem que ser toda uma manta baixo que isole ele do terreno para que esse líquido não chegue no terreno. Então, muitas das vezes só é viável para municípios quando eles estão conveniados, quando são vários municípios enviando para o mesmo aterro, seja ele de um desses municípios ou um particular, que é o caso aqui. Pois não, pode falar. No penúltimo, dois penúltimos quadros, antes de você passar. Esse aqui? Penúltimo. Que é a comparação que você faz da projeção. Sim. Que dá uma diferença de 50%. Eu imaginei que você ia falar alguma coisa a respeito do padrão de consumo. E que o plano, por causa desse prognóstico, teria alguma proposição para a relação do consumo com os resíduos sólidos. Sim, nós temos exatamente isso. Desculpa, eu passei rápido aqui. Quando a gente apresenta esses dois cenários, a gente discute exatamente isso. Então, lá nas conclusões você vai ver que vai estar essa questão do retorno. Mas nesses dois cenários, nós temos um cenário em que o consumo é reduzido, há um controle de lixo, não é que o consumo é reduzido. A gente não está querendo pregar nenhum consumo, não é essa a intenção. A intenção é que haja menos geração de lixo. É uma coisa diferente de consumo. Então, o consumo pode haver da mesma forma, você não tirar o lixo. Depende do tipo, exatamente. É uma conscientização na geração de lixo, na verdade. Então, você tem uma geração de lixo menor, per capita, por pessoa, ou uma maior. O que isso encarece? Né? Que isso vai chegar? Vai chegar nos custos, vai chegar na produção, vai chegar no volume do seu aterro, você vai ter que ter uma área muito maior, e aí tudo isso vai impactar no serviço. Você exigindo mais de serviço, você não tem a mesma eficiência. Então, qual vai ser a nossa proposição? Nossa proposição é que se busque o cenário 1. Você vai ver nas conclusões que a gente vai pedir isso, exatamente isso, eu vou te mostrar no próximo slide. E na proposição tem também ações especificamente a respeito da questão da coleta e seleção? Separação? Na coleta seletiva? Sim, tem. Aqui a gente não está apresentando, obviamente, é uma apresentação que a gente não quer ser muito cansativa, mas a gente está, no trabalho é falado claramente isso, explicado toda essa parte, como é que funciona. Aqui vocês podem ver, então fatores relevantes, não terá mais controle dentário, como é o caso aqui não tem mais, não será possível a disposição de todo o resíduo coletado, como eu falei, toda a parte reciclada vai ter que ser reciclada, não vai ter que ser trabalhada, somente os rejeitos vão. Aqui, a questão da mitigação da área que era de descarte, não é mais. A verificar o planejamento de consórcios ou de um particular, como é o caso, isso é sempre em volta. A implantação do plano de gestão integrada, mas o que você estava falando é isso. Ações para redução do volume de resíduos. Esse é o ponto. Você estava falando exatamente isso. Isso é um ponto importantíssimo, porque é isso que vai não resíduos sólidos, além das campanhas, além da implantação, além de você ter um aterro sanitário, além de você ter uma coleta seletiva, além de você ter o trabalho de compostagem, além de todas essas ações, isso é importantíssimo, porque senão cada vez você tem mais lixo, e o seu sistema não dá conta. Então, ações para a redução de volume de resíduos é um dos pontos que a gente chega na conclusão que é importante, e o monitoramento através de indicativos de desempenho. Isso serve para o plano inteiro. Isso serve para as quatro disciplinas, para a água, para esgoto, para a drenagem, para resíduos. A gente propõe alguns indicadores para serem acompanhados durante a implantação do plano. Então, alguém ficou mais claro agora? Ótimo. Então, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta específica?
sobre a apresentação, sobre o plano. Então eu vou chamar a Lígia Maranhão aqui. A gente tem uma provocação para vocês. Não é uma imposição, não é uma pesquisa fictícia. É uma pesquisa para a gente sentir como vocês pensam o saneamento e essa parte que a gente está apresentando do prognóstico, exatamente. Então, então é uma pesquisa, deixemos claro que é uma pesquisa fictícia, não estamos sugerindo nada do que está escrito aí, é simplesmente para a gente sentir como está a opinião de vocês a respeito desses assuntos. Antes eu peço que vocês, por gentileza, preencham esse cabeçalho com a data, nome. Se vocês estiverem representando alguma associação, por favor, coloque também. De preferência que não abrevie, né? Por favor. Coloque o e-mail, o telefone para contato. É importante para a gente identificar isso. Pode, por favor. Se não tiver espaço na frente, pode colocar atrás. Tem um papelzinho que vocês viram também. Eu peço que vocês destaquem antes de me devolverem a folha, porque esse é o interesse do nosso blog. Lá tem todas as informações sobre o andamento do plano. Quem tiver interesse e puder acessar. Ele é meio complicado. Você clica lá no município, aí abre o plano, tem 2 documentos, tem um link no PDF. Mas tem uma área porque fala assim, você pode acompanhar e sugerir. Sim. Ainda não tem a área para você acompanhar as ações e sugerir, né? Tem uma parte de comentários. É em comentários? Isso. Quando você clica em comentário e abre, diz que você não tem autorização para poder inserir naquele campo. Você não tem que logar alguma coisa? Então precisa de um login. Porque isso não tem instrução nenhuma, fala. Não. Eu posso pegar para vocês depois. Bom, você tem a opção de colocar sim ou não nas perguntas, né, que estão sendo feitas aqui. Mas caso vocês quiserem fazer algum comentário, tem espaço atrás da folha. Podem ficar à vontade. E qualquer dúvida estou à disposição.